E hoje nós vamos refletir em um texto que encontra-se nas Escrituras Sagradas, na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4. Nós vamos ler esses dois versículos, ok? E aí nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, ok? Meus amados irmãos, aqui nós vemos uma exortação. Esse texto, se você for ler lá no versículo 1, a partir do versículo 1, se você for ler todo o texto, você vai ver que o apóstolo Paulo aqui está escrevendo aos Filipenses e está trazendo algumas orientações sobre o amor fraternal, sobre a humildade. Está trazendo em todo esse texto, ok? Não nesses versículos aqui que eu li. Esses versículos estão falando mais sobre a humildade, sobre essa questão aí. Mas se você for ler todo o texto, você vai ver que são recomendações que o apóstolo Paulo está dando aqui para os irmãos lá de Filipos. Por isso que chama Filipenses, né? Porque o pessoal lá de Filipos era chamado de Filipenses, ok? É uma igreja que foi implantada e o evangelho foi pregado. E aqui o apóstolo Paulo, através de sua carta, da sua epístola, está trazendo aqui recomendações para que o povo de Deus venha trilhar em um caminho reto, em um caminho perfeito. E aí ele fala aqui nesses versículos aqui que eu li, está falando um pouco sobre partidarismo, sobre vanglória, sobre a questão da humildade, ok? E a gente vai refletir um pouco sobre essas coisas aqui. O partidarismo, que o apóstolo Paulo aqui está falando, trata-se de uma ambição egoísta. Isso é partidarismo, é uma ambição egoísta. O partidarismo refere-se à rivalidade, né? É a rivalidade, aquela rivalidade, e também está falando sobre o sectarismo. Isso é partidarismo, né? Quando você age pelo partidarismo, você vai pela rivalidade, ou então vai pela ambição, pelaquela ambição egoísta, pelo seu querer, pela sua vontade, pela sua ambição. Então isso é partidarismo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não faça nada por partidarismo, porque partidarismo cria rivalidade. Então o partidarismo também fala sobre a questão do orgulho, né? Do orgulho que induz as pessoas a impor os seus próprios caminhos. Então isso é partidarismo, né? Então quando a pessoa age nessa questão do partidarismo, né, que é aquela famosa panelinha, né, é a famosa panelinha. O partidarismo é aquela panelinha. Então o que você vai fazer você vai agir pela sua ambição egoísta, você vai agir com rivalidade, e isso não vai ser bom para você, e também não vai ser bom para a obra de Deus, e também não vai ser bom para nada, nem para a sociedade, nem para coisa alguma. Quando as pessoas elas começam a agir apenas por partidarismo, ok? Por partidarismo. A gente vê aí nesse período de pandemia que existem pessoas que agem por partidarismo e teve uma época aí que as pessoas estavam torcendo para que as pessoas morressem, né? Morresse muita gente de coronavírus para que o presidente da República fosse, digamos assim, fosse impeachmentado, né? Fosse expulso da presidência. Isso é loucura, ok? Isso é partidarismo, né? Você torce por coisas absurdas, né? Torce por coisas absurdas, porque o partidarismo leva as pessoas a agir, muitas das vezes, pela uma loucura, né? Porque quando você torce para as pessoas morrerem, você está ficando louco, está ficando perturbado. A verdade é essa. A pessoa tem que torcer pela vida, pelo bem, pelas coisas boas. Mas o partidarismo leva as pessoas a seguirem coisas absurdas.
O partidarismo é essa ambição egoísta e as pessoas querem fazer a sua própria vontade. Então o apóstolo Paulo está alertando, olha, nada faça, meu irmão, nada faça por partidarismo. Não haja por partidarismo, porque quem age por partidarismo age com um orgulho, ok? Age com um orgulho que induz as pessoas a seguir o seu próprio caminho. E você não pode seguir o próprio caminho. O erro do ser humano é esse, é seguir o seu próprio caminho. Foi por causa disso que o ser humano foi expulso do Jardim do Éden. Era para a gente estar hoje num paraíso. Mas o ser humano quis seguir o seu próprio caminho, ok? Quis seguir o seu próprio caminho e aí foi expulso do paraíso. Tá vendo que não faz bem você seguir o seu próprio caminho? Então, não faça as coisas por partidarismo. Outra coisa que está aqui na Bíblia, falando, né, isso é interessante que está na Bíblia, né? A Bíblia fala de tudo, a Bíblia mostra tudo, mostra a verdade para as pessoas, né? Então, é interessante, a palavra de Deus realmente ela é atual, é como Billy Graham disse. Billy Graham disse, que foi o maior evangelista do século, Billy Graham disse que que o jornal de amanhã, né, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né? Então está na Bíblia aqui falando dessa questão do problema, que o partidarismo é um problema, quando a pessoa age por meio de partidarismo. Outra coisa, outro problema que a Bíblia está falando aqui, a questão da vanglória. A vanglória. A Bíblia está dizendo aqui, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória. A vanglória, né? A vanglória é uma presunção. Ela é traduzido com frequência por presunção vazia. Essa palavra refere-se à busca da glória pessoal, a qual é a motivação da ambição egoísta, ok? Então a vanglória é uma ambição egoísta também, e quem age com esse problema aqui chamado de vanglória, né? A vanglória é a pessoa que quer buscar, né? Vanglória é você buscar a sua própria glória, ok? É você buscar a sua própria glória. Então quem busca a vanglória está buscando a sua própria glória. Prega para as pessoas elogiar a ele. Se canta na igreja, é para a pessoa ali elogiar ele, buscando glória através de glória. Tudo que faz é através de glória, ok? Através de buscar a sua própria glória. E não é dessa forma que a gente deve agir, ok? Eu estou pregando aqui, mas não é buscando glória. Eu estou pregando aqui porque eu fui chamado por Deus para pregar a palavra de Deus. Se as pessoas aqui aplaudirem, eu vou continuar pregando. Se não aplaudirem, eu vou continuar pregando do mesmo jeito, porque eu fui chamado para pregar o evangelho. Quer as pessoas queiram ouvir ou não, eu vou estar pregando a palavra. Graças a Deus a gente tem uma grande audiência aqui através dessa FM aqui da Jaraguá, ok? Mas a gente prega não é porque tem uma grande audiência, a gente prega porque a palavra tem que ser pregada, o evangelho tem que ser anunciado, porque as pessoas não podem morrer sem Jesus. Esse é o problema. Então a gente faz isso aqui para que o nome do Senhor seja glorificado, não para que o nosso nome seja glorificado. Porque quando você tenta glorificar o seu nome, aí você entra nesse problema aqui chamado da vanglória. E a questão da humildade também, né? O apóstolo Paulo está falando da humildade, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. É assim que você tem que agir. Por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é humildade. É quando você considera os outros superior a si mesmo, ok? A palavra humildade, ela traduz uma palavra grega que aparentemente fora criado por Paulo e os outros escritores do Novo Testamento, ok? Essa palavra humildade, ela foi criada, né, pelos escritores do Novo Testamento. Ela é uma palavra grega, porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego, ok? Então, essa palavra
humildade, né? Ela é uma palavra grega que possivelmente, né, há grandes evidências que ela tenha sido criada pelos apóstolos e era um termo, né? Era um termo de escárnio, né? Era um termo de escárnio com a ideia de ser inferior, miserável e pobre, né? Então, era porque geralmente a igreja ela era discriminada. Então o pessoal usava essa palavra, eles são humildes, para a questão de escarnecer da igreja, né? Para escarnecer dos servos de Deus. É como o pessoal, muitas das vezes, usavam termos pejorativos sobre os crentes, né? Sobre os crentes. Eles diziam, lavar os Bíblia, ou então lavar os bode roco, né? Antigamente o pessoal chamava os crentes de bode roco, porque pregava nas ruas, né? E as pessoas se incomodavam com a pregação do evangelho, aí diziam, lavar os bode roco, lavar o Zé Ninguém, né? Então, meu amado irmão, isso são termos pejorativos. Lavar os crentes, que antigamente o pessoal chamava os crentes para zombar, né? Dizia lavar os crentes. Quando eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, o pessoal passava para mim, os próprios incrédulos passavam a dizer, a paz do Senhor, pastor. Mas eu não era pastor ainda, agora eu sou pastor, né? Então, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu passava na rua, aí o pessoal dizia, aleluia, aleluia, tentando de maneira assim, menosprezar, mas só que aquilo ali, pra mim, eu achava era bom, porque eu tava passando ali no meio da rua e dizia, aleluia, irmão, eu digo, glória a Deus, a minha presença nesse lugar está fazendo as pessoas glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, toda a ferramenta que é usada para tentar atrapalhar, às vezes serve para o bem, como foi essa questão aqui da humildade, ok? Então o apóstolo Paulo pegou aquela palavra que eles usavam para tentar menosprezar a igreja, né? E colocou aqui na Bíblia, colocou aqui na palavra de Deus e disse, olha, é melhor você ser humilde, haja com humildade, não querendo parecer maior do que os outros, não querendo ser maior do que os outros, mas considere os outros superiores a si mesmo. Isso é humildade, ok? Isso é humildade. Então, essa é a palavra de hoje, é o momento de reflexão. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Amém.